Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos todos vocês no nosso Tadel nessa terça-feira. Você que está aí à distância nos assistindo, que bom ter você conosco. Esperamos que a palavra de Deus possa ministrar profundamente ao seu coração nesta noite. Quero que você, onde você está, que você feche os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, apresentamos a vida da Tua igreja, apresentamos a vida de cada líder, de cada membro desse lugar diante do Teu altar. Pedimos que a palavra do Senhor se cumpra, clareie a nossa mente, nos traga direção e revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos Te agradecer nesta noite, em nome de Jesus. Essa noite nós queremos compartilhar uma palavra com vocês a respeito de liderança e o tema dessa palavra é líderes de sucesso. E como um bom líder de sucesso, seja você ministerial ou na sua vida profissional ou familiar, eu acredito muito que você tem uma genética, você já tem um DNA com um chamado de Deus para liderar algo. Independente da situação, independente do lugar, você é líder nato em algo. E eu quero compartilhar um texto com vocês nessa noite, que o apóstolo Paulo orienta, que ele aconselha o jovem Timóteo a impulsionar o ministério dele. E esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Versículo 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O mais interessante disso tudo, que o apóstolo Paulo ele vem orientando, ele vem aconselhando o jovem Timóteo, citando para ele 3 situações, e nessas 3 situações, ele traz 3 figuras representativas em cada qual. A primeira é que o apóstolo Paulo fala ao jovem Timóteo a respeito de que, para nós termos e sermos, nos tornarmos líderes de sucesso, nós precisamos ser como um soldado. No versículo 3 ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Eu acredito aqui que o apóstolo Paulo ele começa agora a imaginar, se vê como um soldado romano, vigilante e atento em todas as situações. Um soldado ele precisa manter o foco, ele não pode baixar a guarda, ele não pode se deixar ser levado por qualquer tipo de distração. E quando nós estamos falando a respeito de manter o foco não é simplesmente você olhar em algo sem piscar. Manter o foco é também você aprender a dizer não. A dizer não de quê? A dizer não de tudo aquilo que tem vindo na sua vida, que tem entrado na sua vida como uma distração, te tirando do propósito real de Deus para a sua vida. Nós podemos falar isso aqui de uma maneira verdadeira e significativa que está sendo representada pela figura de um soldado que nós temos que estar focado naquilo que nós estamos fazendo. O apóstolo Paulo ele orienta o jovem Timóteo a dizer para que jovem Timóteo entenda que por toda a vida dele, por tudo aquilo que chegaria ainda, ele precisaria manter focado. E esse manter focado na nossa vida, às vezes nós temos entendido que muitas coisas que nos acontecem, nós às vezes achamos que tudo é culpa do diabo. Não. Muitas coisas que vêm até mesmo para nos trazer uma boa vida financeira, mudar a nossa vida financeira radical, elas não são tão malignas quanto nós imaginamos, mas são distrações que tentam roubar ou tirar o nosso foco. O foco do propósito pelo qual nós temos lutado. E o mais interessante disso tudo, que quando nós olhamos aqui a vida de um soldado, a situação ao qual ele está, em um período onde ele está mantendo o seu trabalho, nós entendemos que ele se mantém alerta em tudo aquilo que está acontecendo em sua volta. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você precisa manter focado, você precisa impedir que as outras coisas distraia e roube toda a sua atenção. Muitos de nós temos propósitos, planos futuros. E às vezes, no início nós começamos muito bem as coisas.
nós mantemos os nossos olhos focados, nós mantemos nos empenhados, nós temos forças, mas com o passar do tempo, as coisas que acontecem à nossa volta se tornam distrações. E essas distrações que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, eu quero te levar a imaginar como se você fizesse uma viagem. Nós estamos em uma cidade de Goiânia e você quer ir para uma cidade de São Paulo. Daqui para lá, até você chegar no seu destino final, se você não se manter atento com aquilo que você está vendo, com o trajeto da rua pelo qual você está percorrendo, você vai se distrair por várias placas e várias estradas, outras saídas na sua vida, a qual te impedirá e te desviará do foco e do propósito final. O segundo conselho que o apóstolo Paulo ele está dizendo a Timóteo, ele também traz outra figura representativa. A figura a qual ele traz agora é a respeito de um atleta. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Já nessa segunda figura, para o aconselhamento que o apóstolo Paulo traz a Timóteo como um atleta, Paulo estava agora pensando nos atletas que competiam na Grécia, nas competições olímpicas, e que sempre a gente pensa em que um atleta, para ser campeão, ele não precisa de disciplina, ele precisa simplesmente ter um nome, ter alguém conhecido que o leva a ser campeão. Entenda bem, quando o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, trazendo a ele uma figura representativa de um atleta, esse atleta agora nos aponta a disciplina. E é disciplinar aquilo que nós temos. Entenda, nenhum atleta de sucesso, se ele não manter as suas disciplinas, ele terá sucesso. E assim como um bom líder, nós precisamos ser disciplinados, seja naquilo que a gente fala, seja naquilo que a gente faz, seja no nosso trabalho. Se eu e você, como homens, e você que está nos assistindo, como mulheres de Deus também, que tem nos acompanhado, vocês precisam entender que é necessário para que um líder tenha sucesso, ele ser disciplinado. E essa disciplina, ela se torna uma rotina nos nossos dias. Ela precisa ser praticada diariamente. Isso nos leva a pensar: você tem sido disciplinado no seu tempo devocional com Deus? Você tem sido disciplinado a orar todos os dias? Você tem sido disciplinado a ler a palavra do Senhor? Você tem sido disciplinado a vigiar aquilo que você tanto fala durante o dia? Você tem sido disciplinado a ser correto, mesmo onde as pessoas não têm sido corretas? Você tem sido disciplinado a amar as pessoas, apesar daquilo que elas são, o que elas fizeram com você? O que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é que ele precisa ser disciplinado. E essa disciplina, ela muitas vezes, ela nos faz um desgaste nas nossas vidas. Porque disciplinar, às vezes, ela pode fazer com que o nosso caráter seja moldado, ele seja mudado também. E quando nós falamos a respeito de caráter, nós estamos falando de algo que pode gerar dor, mas a dor que gera transformação. E eu quero que você entenda muito bem. Tem uma frase muito joia do Mike Murdock que diz: o segredo do sucesso está escondido em seus hábitos diários. Aquilo que você faz continuamente todos os dias. Olha, eu estava vendo uma pesquisa de alguns técnicos a respeito de alguns atletas, e quando perguntaram quais foram os atletas que eles mais treinaram, que foram disciplinados, um deles disseram que o atleta ao qual ele treinou, que é o mais bem treinado e mais disciplinado, foi o Cristiano Ronaldo. Diz que ele no treino ele não leva nada à brincadeira, ele é bem disciplinado naquilo que ele faz. Deixa eu te dizer algo, e que você possa entender muito bem. Aquilo que nós tanto fazemos todos os dias, talvez agora não tenha um resultado imediato ou instantâneo quanto nós desejamos. Mas entenda bem que aquilo que nós fazemos agora nos trará um resultado futuro nas nossas vidas, independente da área qual seja. Eu e você precisamos entender que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa ser disciplinado. O primeiro conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é que ele seja como um soldado, que ele mantenha focado, que ele aprenda a dizer não, porque nem todas as coisas nós precisamos dizer sim e concordar.
Muitas vezes nós temos que aprender a dizer não. Nós precisamos manter o foco naquilo que nós tanto buscamos. Segundo conselho que o apóstolo Paulo diz a Timóteo é que Timóteo ele precisa enxergar em um atleta, porque o apóstolo Paulo estava vendo agora como um atleta em uma Olimpíadas. Ele tanto dedicou a sua vida durante alguns anos, algumas cargas horárias enormes, para que quando necessário, precisasse dele, talvez em curto prazo, ele resolvesse. Muitos de nós ficamos impressionados como atletas que são super atletas por aí. Muitos de nós vemos como nadadores Michael Phelps, Michael Jordan, outros atletas que foram super-heróis no meio olímpico. Nós precisamos entender que esses caras treinaram não alguns dias, alguns horários antes das suas provas. Eles foram disciplinados e eles se dedicaram durante dias, durante semanas, durante meses, durante horas. Eles foram além dos seus limites. Eles conseguiram arrancar forças das suas fraquezas, para que no momento exato daquela prova, eles pudessem corresponder com o melhor. Então, entenda, o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é que, Timóteo, se prepare, seja disciplinado. E eu quero levar você a se retratar nessa situação. Como tem sido o seu tempo de oração com o Senhor? Como tem sido a sua leitura bíblica? Como tem sido a sua busca por sabedoria em livros que edificam a sua vida? Como tem sido a sua disciplina lá no seu trabalho? Você tem se dedicado melhor? Para que nós possamos ser líderes de sucesso, eu e você precisamos manter focado e aprender a dizer não, mas também nós precisamos agora ser disciplinados naquilo que tanto nós estamos fazendo. O apóstolo Paulo, ele agora chega a Timóteo com um terceiro conselho. Está no versículo 6, 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Olha só que interessante. 3 figuras representativas, uma como soldado, outra como um atleta, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa também ser e pegar uma referência em um lavrador, ou seja, em um agricultor. Você precisa entender que o apóstolo Paulo agora, quando está dizendo a respeito de lavrador, ele está dizendo e ligando isso direto a trabalho. E talvez você não é acostumado com isso, mas entenda, é impossível alguém ter sucesso na sua liderança ou se tornar um líder de sucesso sem trabalho, sem se empenhar naquilo que ele faz. Eu tenho algo comigo e eu sempre compartilho com as pessoas que estão em minha volta. Talvez você não sabe fazer todas as coisas, mas é importante que você aprenda a fazer muitas coisas. Talvez você não vai aprender a fazer tudo, mas entenda algo. Em alguma dessas coisas que você sabe fazer, você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Você precisa ser excelente. Você precisa sair na frente disparadamente naquilo que você faz. E quando nós estamos dizendo aqui a respeito de trabalho, você precisa entender que um líder, ele tem muito trabalho. Um líder ministerial, um líder no trabalho, um líder na escola, a responsabilidade maior é dele. Eu não vejo ninguém com sucesso, ou não haverá líderes de sucesso que fiquem dormindo 12 horas por dia. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo aqui, olha, que não há nenhuma possibilidade de sucesso para uma pessoa que tenha o chamado para liderar ou pastorear, que não tenha disposição em trabalhar e trabalhar bastante. Porque um lavrador precisa trabalhar a um longo prazo e ser paciente, pois nenhum lavrador planta hoje para colher amanhã. Isso é a longo prazo. Alguém que mexe com plantação, alguém que trabalha na área de agricultura, ele precisa ser trabalhador. Trabalhar fora do horário, trabalhar mais do que os outros. Um líder de sucesso tem essas características ou busca essas características para ele. E ele também entende que, além de trabalhar muito,
o fruto do trabalho dele precisa ser esperado com paciência. Quando nós lançamos uma semente no chão, nós não conseguimos enxergar o fruto dela. Mas com paciência e a longo prazo, aquilo que nós fazemos, aquilo ao qual nós dedicamos, com tanto esforço e trabalho, virá. E esses resultados serão positivos e com sucesso. O que o apóstolo Paulo está dizendo ao jovem Timóteo é justamente isso. Dizendo a ele: Timóteo, você precisa de ter algumas características de um líder com excelência, um líder de sucesso. Quantos de nós não desejamos ser líderes de sucesso? Quantos de nós não queremos ou desejamos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço? Mas entenda bem, para que nós possamos nos tornar líderes de sucesso, seja um líder de célula, seja um líder na nossa família, seja um líder na nossa nação, nós precisamos nos empenhar e nos esforçar para ter 3 características representativas por esses ao qual o apóstolo Paulo diz a Timóteo. O mais interessante que nós estamos compartilhando aqui é que você que está nos assistindo, você é um líder. E você precisa entender que ficar parado onde você está não trará resultado. Ninguém que se dedica pouco terá bons resultados. Eu preciso entender que é necessário para que eu possa ter sucesso naquilo qual eu estou fazendo ou buscando realizar, eu preciso me empenhar. Eu preciso me empenhar para ser focado como um soldado. Eu preciso agora também a me disciplinar como um bom atleta. Eu preciso agora trabalhar mais do que os outros, fazer mais do que os outros, para que eu possa me tornar um líder de sucesso. As pessoas que estão em sua volta, as pessoas a qual estão te observando, elas só obedecerão a sua voz de comando quando elas observarem em você características semelhantes a uma liderança. Elas só serão para você pessoas que fazem o que você quer ou te admiram pelo que você é. Eu quero que você entenda muito bem. Você não pode ser um líder qualquer. Deus te colocou neste lugar. Deus te colocou nesse bairro, nessa igreja. Deus ele te colocou em uma célula para que você seja o melhor líder dessa célula. Deus te colocou no meio de uma família para que você seja referência no meio da sua família. E quando o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, é claro, e eu começo a enxergar tudo isso, que o apóstolo Paulo esperava também que Timóteo também pudesse pisar na bola. E ele também sabia que Timóteo não seria perfeito em tudo. Mas os conselhos que o apóstolo Paulo trouxe a Timóteo foi o suficiente para mudar a vida e o ministério de Timóteo enquanto jovem. Eu quero que você nesta noite entenda que o quanto nós precisamos ser dedicados, sermos focados, e aquilo que tem sido distrações nas nossas vidas, nós temos que aprender a dizer não. O que você colocou como foco nesse ano de 2020? Se empenhe, se dedique, foque, seja alguém disciplinado. Se você ainda não tem sido disciplinado na sua vida espiritual, volte ao caminho, volte a fazer, pague um preço, porque os resultados futuros virão. Entenda, você que quer ter sucesso na sua vida financeira, eu estou trazendo para você agora algo profissional. Entenda que você agora precisa também trabalhar. Muitas pessoas querem ganhar muito e observam que pessoas que têm um bom salário simplesmente melhoraram seus salários da noite para o dia e se esqueceram que essas pessoas dedicaram a sua vida, se esforçaram durante longo tempo. Entenda algo, estava vendo um tempo atrás em um curso de gestão financeira, o cara fez uma grande pergunta: quem queria ser milionário naquela sala? E uma daquelas pessoas levantou a mão e disse: olha, eu quero ser um milionário. E aquele professor naquela sala de gestão financeira disse: você sabe que um milionário não tem tempo para fazer aquilo que ele tanto deseja fazer na sua vida? Você sabe que o milionário ele não tem tempo para assistir uma TV, não tem tempo para escolher uma roupa? E ele começou a trazer algumas coisas que é notório.
Essas pessoas não têm tempo para escolher roupas coloridas, simplesmente usam os básicos. Mas eles dedicam, eles trabalham. Eu e você, para que nós possamos ter sucesso na nossa liderança, nos dias de hoje, e passar isso para uma geração futura, nós precisamos ter 3 características, as quais foram passadas e dado conselhos pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Anote isso. Seja como um bom soldado. Seja focado. Mantenha. Diga não a tudo aquilo que tenta te tirar do propósito. Diga não a tudo aquilo que tenta desviar você do caminho certo. Segundo conselho, seja disciplinado. Mantenha uma rotina todos os dias, algo que você faz praticamente todos os dias, dê continuidade àquilo que te levará ao sucesso. E o terceiro, seja como um lavrador. Trabalhe, se dedique, porque ficar parado não te trará resultados positivos. Ficar parado não trará sucesso na sua vida, independente em qual área você quer, seja ministerial, seja profissional ou seja familiar. Que Deus te abençoe. Quero orar por você nesta noite, para que Deus possa despertar dentro de você esse espírito de liderança com excelência. Pai, nós queremos colocar a vida de cada um dos teus filhos diante da tua presença, e que nós possamos nos empenhar de uma forma a qual nós pegamos agora os conselhos do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, ao qual podia extrair do apóstolo Paulo alguns significados importantes para o seu ministério. Que o Senhor possa nos dar, Pai amado, algo objetivo, a mantermos focado no nosso propósito ao qual o Senhor nos chamou, como um soldado. Que nós possamos ser disciplinados todos os dias e fazer continuamente tudo aquilo que nos dará resultados positivos. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar nas nossas vidas e despertar dentro de nós um espírito encorajador, que nós possamos, ó Pai, estar à frente de tudo e estarmos prontos ao trabalho ao qual o Senhor tem nos confiado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um restante de semana abençoado em nome de Jesus.